Na aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento às nossas discussões iniciadas na aula anterior a respeito da democracia, mas principalmente da nossa cidadania. Nós estivemos visitando a história e a fundação dos conceitos que trazem para nós as bases daquilo que nós chamamos de democracia, democracia participativa, quando visitamos ali a história de Atenas e a formação, né, ou a invenção pela civilização grega, em especial da cidade de Atenas, da democracia. Discutimos muito na aula passada, uma participação de vocês muito importante, de que a gente tem que sempre pensar a democracia um pouco além dessa discussão de senso comum característica dos tempos de eleições de 2 em 2 anos, seja as eleições presidenciais ou para prefeito e governadores. Por que é importante a gente fugir dessa armadilha de caracterizar a democracia apenas na hora da eleição? Primeiro, porque justamente a gente precisa compreender a democracia para além do exercício do voto, né? Porque nós vimos lá na concepção ateniense que a democracia ela nasce principalmente com a possibilidade da deliberação, da discussão, da participação nos assuntos da cidade, e ela vai se desenvolvendo por meio ali dos mecanismos, os espaços de discussão e as condições para que pessoas pudessem votar. Mas muito mais do que votar, e muitas das vezes, principalmente hoje, quando a gente trata, perdão, do nosso país, um país continental com 200 milhões de pessoas, o voto é muito pouco para uma participação política. Então, a gente tem que pensar na cidadania enquanto aqueles espaços nos quais a gente pode se apropriar e atuar pensando no nosso bairro, na nossa cidade, e justamente no reconhecimento aí das minorias que fazem parte. Então, na aula de hoje, nós queremos a contribuição de uma pensadora que vai revisitar ali a fundação da democracia ateniense e vai refletir sobre o atual estágio da participação política das pessoas, né? Hannah Arendt, vocês já estiveram me acompanhando, né? Acompanhando a aula dela, ah, sobretudo para pensar totalitarismo, é uma pensadora extremamente importante e relevante do século XX, porque tem uma lucidez muito grande. E a partir dos conceitos labor, trabalho e ação, que compõem aquilo que ela chama a sua noção de vida ativa, ela vai nos ajudar a entender o porquê que a participação política dos indivíduos na era moderna foi se restringindo, se limitando, se alienando, a reduzir-se praticamente ao espaço do voto, quando não muito, ao fato até das pessoas procurarem nem se envolver com o voto, né? Seja naqueles países que o voto não é obrigatório, seja por meio, né, do expediente de anular o voto. Então, nós vamos abordar essa concepção de vida ativa, o que ela quer dizer, vamos entender a sua noção de liberdade e compreender aí o que ela propõe, né? Como que ela vê a atividade política numa situação de alienação e apartamento, né? Da própria vida pública. Então, para quem ainda não fez, para quem ainda está se motivando a fazer, ou vai complementar, visando aí fechar os nossos trabalhos, vamos propor para a nossa discussão hoje a seguinte questão: por que é tão difícil a gente se envolver, se engajar nas manifestações políticas no mundo moderno?
Qual é a dificuldade? Por que que a gente vai se afastando? Por que que a gente não tem tempo? Ou por que que a gente perde a motivação? Então, eu convido vocês aí, à luz dessa ilustração, de vocês me ajudarem até para a gente conseguir fazer aí a questão problematizadora, né? Na opinião de vocês, quem aqui é engajado, quem aqui se envolve, quem aqui foi para a rua em 2013? Um de cada vez. Quando? Eu estou lembrado nas manifestações de 2013. Fui muito longe, né? 2003? 13. Ah, não. Você se lembra da Copa do Mundo? Sim, Vocês foram para a rua em Porto Alegre? eu não fui. 2013 eu tinha 14 anos, eu não fazia nada. Opa! Engraçado. Teve jogo de futebol da Copa em Porto Alegre? Não, né? Uhum. Teve, né? Então, eu estou lembrando de 2013, porque aqui tem o Mineirão, foi reformado para a Copa, aquelas manifestações foram muito vultosas, né? Os políticos não muito acostumados, muita gente indo para a rua. Dia de Brasil e Argentina aqui no Mineirão tinha 60 mil pessoas. Mas, claro, acho que a grande questão, às vezes, você estava trabalhando, você estava envolvido, mas a ideia por que é difícil a gente se envolver com a política? O que vocês acham? Qual que é o grande problema hoje? Tadeu. Falta de tempo? Tempo é um deles, né, Gabriela? Tem que Às vezes trabalhar, pagar a conta, né? trabalho também. Às vezes eu vejo aqui no centro de Porto Alegre, às vezes tem umas manifestações, assim, quando eu tô saindo do trabalho eu vejo, mas às vezes acontecem umas 4 da tarde, assim, uns horários meio inacessíveis, né, para a maioria das pessoas. É difícil, né? Tadeu. Professor, estou em Belo Horizonte, né? Mas eu não fui na manifestação, não. Mas eu vejo que está muito relacionado ao aspecto político, que as manifestações, elas sempre são encabeçadas, se for olhar no Brasil, de um lado partidário. Ou é sempre o lado esquerdo ou direito. Então, quem é de pensamento político de direita, não vai. Ou faz contra aquele momento, né? E vice-versa. Então, as manifestações, eu vejo aqui que ela está muito relacionada ao viés político, porque sempre quando pensa, e até pouco tempo teve também, pró e contra, né, o governo, está sempre relacionado a um partido político. Então, quem é a favor daquele partido adere à manifestação e vai para a rua, né? Aqueles que são contra não vão. Então, está sempre relacionado nem tanto com o aspecto democrático de debater as ideias, as opiniões, como a gente viu na aula, né? Mas mais relacionado à política. Então, eu sou desse partido, eu vou para a rua, nem sei o que está acontecendo, por que a gente está ali, mas eu sou contra fulano de tal. E assim vice-versa. Então, eu vejo que essa democracia ela passa muito pelo viés do partidário. Eu sou partido Y ou X, e por isso eu manifesto contra aquele, e nem importa o que está sendo levantado no debate das ideias, da democracia, o que ganha com isso. O que importa é que eu sou contra isso e eu não quero esse, eu não quero aquele. Então, passa muito por esse caminho, o senhor falou hoje, mas eu estava até pensando, né? Pouco tempo atrás, surgiu um eco muito grande no Brasil, né? O gigante acordou e o gigante já dormiu de novo e está tudo tão caro, tudo tão liberado assim, então já se esqueceram do gigante e o Brasil está indo assim, né? Caminhando e nem lidando muito com o aspecto do povo, mas sim um aspecto partidário. Então eu vejo que a manifestação política no Brasil, né, eu não conheço outras assim de ter contato direto, mas vai muito pelo viés político. Então, sempre mais voltado direita e esquerda, que é as ênfases no Brasil, né? Exato, muito bom, Tadeu. Acho que o Magno também tinha levantado a mão. Cadê o Magno? Professor, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem?
Eu tentei assistir a aula de manhã, não deu, vou ficar à noite mesmo hoje. Então, professor, eu entendo que esse engajamento nessas manifestações políticas, ela atualmente está acontecendo assim, de uma proporção bem maior, por causa que as pessoas estão se inteirando mais sobre política, sobre os seus direitos. Então, seja de esquerda, seja de direita, eles estão compreendendo, né? Estão se interessando por política, né? Porque a voz da democracia é a voz do povo, é a coletividade. Então, a falta de informação faz com que a massa seja manipulada de uma forma é, é, singular, né? De interesses não para a coletividade, mas sim por interesses privados. Então, a sociedade hoje, atualmente, ela está se engajando, sim, né? Não consigo enxergar essa dificuldade, ou seja, né, existe essa dificuldade por causa da falta da informação, que não despertam interesse nas pessoas por essas questões políticas, né? E muitas das vezes essas manifestações, elas realmente dão um curso diferente ao desejado por pessoas privadas, né? Então, eu particularmente, ultimamente eu estou assim, fui alcançado por essa compreensão e estou assim mais engajado, já fui em manifestações, né? Já fui em várias manifestações, ordeiras, pacíficas, e sem oportunidade nenhuma de falar, mas só me manifestando com a minha presença e procurando entender o debate ali em discurso, né? E cada vez é como uma aula, fui aprendendo, estou interessado, quero saber o que é melhor para a coletividade do meu país. Exato. Ok, todos vocês estão corretos, né? A Gabriele coloca um dos entraves, é que quando você trabalha, né, fica muito difícil quando você precisa cuidar dos seus afazeres, se sustentar. É difícil se envolver em manifestações, né? Você acaba limitando a sua atividade política em detrimento aí da sua agenda, das suas dificuldades. O Tadeu colocou uma coisa que também precisa ser levada em conta. Muitas manifestações, nós somos assim chamados a tomar parte delas, e muitas das vezes os rumos daquela manifestação são desconhecidos por quem está na manifestação. Então, assim como na política, a gente é meio que afastado do processo decisório, muitas manifestações, elas têm financiamento, elas têm interesses diversos, elas têm manipulação. Se a gente puder pensar, né, por exemplo, as manifestações de 2013, elas foram legítimas do ponto de vista de levantar uma insatisfação das pessoas, elas foram legítimas de mobilizar pessoas no país todo, de diferentes idades, mas elas tinham ali alguns partidos e movimentos políticos que se apropriaram de um movimento inicialmente popular, apartidário, e aí você teve gente surfando e até usando aquelas pessoas. Você tem o problema da infiltração aqui em Belo Horizonte. Posso falar com tranquilidade, teve um aluno aí de Porto Alegre, militar, que também referendou. As manifestações, elas são pacíficas, e é direito das pessoas se manifestarem. E o Estado não pode reprimir o cidadão no seu direito de manifestar-se. Só que eu tive alunos do direito que me disseram que estavam trabalhando, agindo infiltrados dentro da manifestação. Então, eles iam para lá, paisana, eram civis, né, policiais civis, pegavam pedras quando a manifestação chegava próximo da força policial e apedrejavam, né, jogavam pedras
na força policial. Uma vez agredida, então a polícia tem o direito de fazer o uso da força. E aí dispersava a multidão. Então a gente teve eventos de toda sorte. Então, Tadeu está correto, né, nesse sentido, assim também como o Magno coloca, né, que, de certa maneira, embora haja na maior parte das pessoas, há, de certa maneira, principalmente em redes sociais, uma certa participação e um engajamento muito maior nos últimos anos. Mas sobre redes sociais, internet, democracia, isso vai ser assunto da nossa aula da próxima sexta-feira. Nós vamos hoje trabalhar nessa ideia, né? Por que é difícil? Hannah Arendt, ela vai trabalhar, né, justamente no livro A Condição Humana, de 1958, essa ideia, né, de que, de um modo muito específico, o modelo político atual, ele trabalha para apartar o cidadão da vida política. Ele trabalha para não deixar o cidadão cumprir o seu papel, né? Então, vocês podem imaginar na história brasileira, justamente a partir da República, os grandes eventos da história política no Brasil, o povo ele é convidado depois a referendar, né? O povo não participa, são elites, seja formada por interesses políticos, a aristocracia, grandes interesses de banqueiros e industriais, militares, a própria imprensa. O indivíduo ele é apartado. Então, o que propõe Hannah Arendt? Ela vai buscar no modelo ateniense inspiração e vai pensar, a partir de um modelo, a ideia de que o ser humano ele possa se engajar novamente, recuperando o seu papel político, né? Então, ela fala que, a partir da ideia de um conceito chamado de vida ativa, ela elabora três formas centrais, né? Três atividades centrais que são condições básicas da vida humana, que, de certa maneira, precisam estar interligadas para que o indivíduo possa fazer uso da sua ação política, né? Então, a ideia dela é superar essa alienação, né? Esse apartamento a que nós fomos impostos, né, pelo modelo político ocidental. Então, se a gente imaginar que, sobretudo, a partir da Revolução Francesa, as revoluções liberais, as revoluções burguesas trouxeram essa recuperação da vida política a partir do ideal grego, pouco tempo depois, a política foi se especializando, foi se tornando uma atividade extremamente profissional e marcada pelo lobby das grandes corporações que são interessadas na política, né? Então, a ideia dela é que o ser humano, para recuperar, para superar essa alienação, ele deve ir um pouco além da sua subsistência, né? Mas, principalmente, recuperar a sua condição de vida plena. E aí, ela vai recuperar, né, uma frase, um conceito de Aristóteles, né, como o bios políticos, né? Ou seja, Aristóteles falava que o ser humano é um animal político, né? Diferentemente dos animais, nós somos pessoas que vivemos em sociedade e que temos essa capacidade, né, de nos relacionarmos de modo político, de modo social. O próprio Santo Agostinho também vai refletir um pouquinho sobre isso, né, de que a gente precisa se envolver com os assuntos públicos e políticos da sociedade, porque nós somos animais
políticos, né? Então, quais são as 3 esferas dessa vida ativa, né? Como que a gente articula esses 3 momentos da vida de maneira para recuperar aí a nossa participação. Então, ela vai falar que o primeiro momento da vida humana, né, dessa vida ativa, é o momento do labor. É aquele espaço do trabalho que corresponde aos processos biológicos do ser humano, né? Comer, beber e procriar, né? Então, é a primeira interação que nós temos com a natureza, né? A palavra labor, né, é um dos prefixos que dá a ideia de laborar, trabalhar, e é justamente aquela fase do trabalho em que a gente trabalha para sobreviver. E aí a ilustração é justamente o fato de que muitas pessoas, principalmente das pessoas das camadas mais humildes, elas passam boa parte do seu tempo e de suas vidas envolvidas com o seu trabalho, né? Elas fazem pouco mais do que sobreviver. Então, esse primeiro momento é um momento em que Hannah Arendt diz que é muito complexo e muito perigoso o ser humano ficar somente nessa dimensão, porque é uma dimensão alienante da vida do indivíduo, porque ele está muito próximo da condição de um animal. Ele está muito próximo ali da condição de alguém que está trabalhando e se ocupando apenas da sua própria subsistência, né? As suas necessidades básicas primárias sendo atendidas. Ocorre que aí que é um dado muito preocupante para todos nós, nos últimos anos a gente tem assistido uma precarização das condições de trabalho, né? Diminuição de direitos, trabalhos mais precários, né? Achatamento de salários, pessoas não encontrando qualificação e recolocação profissional, e as pessoas passam, a partir dessas condições, elas engrossam um número considerável de pessoas que precisam todos os dias se ocupar de como que vão sobreviver. Então, tente imaginar, a Gabriele falou que às vezes você não tem tempo para pensar em política. Agora, imagine se você sai de casa todos os dias e você precisa, né, se preocupar com o que você vai comer no final do dia, se você tem que se preocupar com um aluguel para pagar ali naquele mês, aí é que você não vai pensar mesmo em política, né? Ou seja, esse indivíduo está restrito a uma interação muito bruta, muito animalesca com o seu trabalho. O segundo momento dessa vida ativa, Hannah Arendt, ela vai elaborar a ideia daquele indivíduo que consegue, né, por meio da sua relação com o mundo, modificar as estruturas que estão ali próximas a eles, né? Então, aí é uma condição de trabalho ainda, mas é uma condição em que há a possibilidade do indivíduo justamente modificar a natureza e o ambiente que estão muito próximas dele. Então, a gente costuma dizer que é ainda trabalho, mas é trabalho, de certa maneira, onde há uma habilidade técnica, há uma capacidade de manufatura, há, digamos assim, um descolamento puro e simplesmente do labor para satisfazer necessidades muito básicas, né? Então, aqui seria uma segunda categoria do trabalho, mas que, de certa maneira, o homem consegue, por meio da sociedade, alterar, mudar os espaços, melhorar as estruturas. É um pouco diferente se a gente pensar no primeiro, que está sobrevivendo, né? Aqui, no segundo caso, já é uma existência com alguma dignidade. E aí, propositadamente,
eu coloquei aí a ilustração de um indivíduo que trabalha em aplicativos, né? Por justamente nos fazer pensar que a precarização que a gente tem assistido, de um lado pela recessão econômica, de outro pelo fato de que algumas profissões vão desaparecendo, sendo substituídas por outras, e embora a gente possa celebrar que a indústria dos aplicativos ajudou a diminuir, ajudou a melhorar a recolocação, a ajudar que famílias buscassem o seu sustento, não há como a gente não enxergar que mais e mais indivíduos estão perdendo o seu poder de renda, mais e mais indivíduos estão tendo que abraçar trabalhos mais precários. E aí, vamos lembrar o que a Hannah Arendt diz, justamente por ter visitado lá a fundação, a invenção da democracia ateniense, e o aspecto que os cidadãos de Atenas, eles se envolviam com a política, porque, na verdade, ou eles tinham condições financeiras para tal, ou eles recebiam da cidade ali aquela misteforia, aquele, digamos assim, incentivo para que pudessem abandonar por algum tempo suas atividades e se dedicar à participação à atividade política sem prejuízo, né, da sua subsistência. Então, no trabalho, há uma espécie de melhor interação do ser humano com o meio ambiente. Mas ainda, mesmo que ele tenha melhores condições, mesmo que ele tenha algum tempo, né, ou um trabalho mais intelectual, ainda não é para Hannah Arendt uma interação política dentro da sociedade. E ela, então, vai propor, né, no terceiro momento, né, labor, trabalho e ação. Então, ela vai propor que o indivíduo recupere, né, ou insira para dentro da sua rotina de trabalho, de subsistência, de transformação do ambiente em que está inserido, o espaço para resgatar a plena condição da sua natureza pública, né? Se nós somos animais políticos, então Hannah Arendt vai dizer que a singularidade do ser humano é participar como corpo político, né? É participar e interagir nos processos, e aí não é só o voto, né? Ou, eu vou naquela manifestação. Sim, também o voto, também a manifestação, mas o fato de se interessar pelos assuntos da vida pública, o fato de se engajar em discussões, seja na hora que vai na padaria, no mercadinho, naquele momento, seja nos espaços da vida, conversando com as pessoas, seja acionando o poder público, cobrando. E, curiosamente, há, para muitos pensadores ligados à política nos últimos anos, a ideia de que, do ponto de vista federal da nação, a capacidade do indivíduo de interagir é muito pequena, né? A capacidade da gente mudar o curso da nossa nação é muito pequena. Nós somos um voto, a nossa família é uma meia dúzia de votos, né? Como que a gente faz alguma modificação quando a gente pensa numa eleição federal? Então, esses autores, eles vão falar que o indivíduo ele precisa se dar conta que ele tem que agir politicamente no bairro onde ele mora, acionando o poder público, cobrando por melhorias, né? Se envolvendo em petições públicas, se envolvendo em questionamentos, cobrança de maior transparência, de prestação de contas do poder público. É nesses espaços que a gente efetivamente pode melhor contribuir e não sentir
essa alienação política, ao contrário, né? Assumindo esse papel que ela chama dessa liberdade, né? Hannah Arendt, quando ela trata na condição humana o pensamento sobre liberdade, ela vai dizer que o ser humano ele só pode dizer que experimenta liberdade quando ele assume esse papel, né, de corpo político, quando ele assume esse papel da sua interação juntamente com os outros semelhantes, mas pensando na sua própria condição política. E aí, vocês falaram na última aula, né, na questão de que essa interação ela pode se dar nos locais de trabalho, ela pode se dar na participação junto com o sindicato, ela pode se dar, por exemplo, em questões ligadas às minorias, né? A mulher reclamando sempre o reconhecimento de seus direitos, as pessoas pretas, os indivíduos que fazem parte da comunidade LGBT, ou seja, em vez da gente pensar em algo muito radical do ponto de vista da União, do próprio país, tem muita coisa que a gente já se envolve ou pode se envolver de modo mais afetivo, né? Então, ela vai dizer que a vida ativa vai se constituir desses 4 campos, né? O campo político, onde a sua teoria justamente nos propõe que a gente esteja com essas no uso dessas relações com os demais integrantes da cidade, convivendo, interagindo, participando na medida do possível. O campo social, onde, por meio do discurso, né, a gente possa tomar parte, né, se unir, né, em processos de pacificação de conflitos ou em ações coordenadas, né, por meio aí, e acho que no Brasil há um espaço muito grande quando a gente pode falar de política, quando a gente pode conversar sobre política. A universidade, por exemplo, é um espaço privilegiado onde a gente pode trabalhar essas questões dentro das disciplinas, dentro das atividades, dos projetos de ação social, dentro dos engajamentos, numa série de campanhas que a gente pode fazer. Ela vai chamar de campo público, né? O campo da vida ativa que é desenvolvido ali no âmbito da política. E aí, é claro, né? A gente tentar furar esses bloqueios, né? A gente, na medida do possível, se engajar nesses espaços que são muito fechados. E aqui não é questão de esquerda ou de direita. Eles são muito fechados, né? Eles são extremamente fechados. O poder, ele é um exercício político feito por políticos profissionais e é muito difícil o cidadão se engajar nisso, né? É aquela coisa, você vai para o orçamento participativo, eles querem saber de onde você pertence. Você vai cobrar um político, você tem que estar insistindo, ou organizar, ou cobrar pela mídia algum serviço público que não está sendo feito, ou alguma coisa que o valha, né? E o campo privado, né, é aquele espaço da família e das relações domésticas. Então, Hannah Arendt vai dizer, olha, esse campo, ele é o campo extremamente limitado do indivíduo, né? Então, a proposta dela é que, de uma maneira ou de outra, os indivíduos fujam dessa alienação de modo a participar, né? De modo a se engajar e a recuperar essa determinada condição, sob o risco de ficarmos nessa luta, né? Apenas da sobrevivência, que ela vai dizer que é como se a gente estivesse diminuindo, né, a liberdade para o qual nós realmente existimos e
tornando-nos, assim, numa condição muito próxima dos animais. Então, a ideia dela é recuperar, né, esse espaço. E aí, no caso das manifestações, no caso, a gente até, muitas das vezes, né, como vocês mesmo colocaram, a gente se sente muito pequeno, porque o modelo político ele já é produzido para nos separar ou nos apropriar de uma manipulação. Então, você é convidado a ficar ali conversando com o robô, né? Ou você é convidado a participar de uma manifestação, mas que, na verdade, você não sabe bem quem é o partido político que está por detrás daquela manifestação, ou o tipo de uso que está sendo feito. Mas, na medida em que o indivíduo ele começa a reclamar essa condição, né? Na medida em que ele se interage com os outros indivíduos e que ele vai discutindo. O que é bastante difícil, né? Porque hoje você tem justamente aí esses problemas da polarização política. Mas não há outro caminho, né, que Hannah Arendt enxerga para que a gente retome essa vida ativa, para que a gente recupere essa liberdade e, do ponto de vista estritamente profissional, é muito importante a gente estar compreendendo as ameaças que estão acontecendo. Então, quando a gente fala de precarização das condições do trabalho, a gente teve aí, nos últimos 15 dias, 2 movimentos extremamente preocupantes, para não falar perversos, né? Um deles é o projeto do governo de permitir que pessoas sejam voluntárias em trabalhos para as prefeituras, né? O sujeito trabalhar 20 horas por semana, sem carteira assinada, sem benefício, sem fundo de garantia, sem contribuição para a Previdência. Esses expedientes, como na semana passada teve um outro do aprendiz, a extensão da possibilidade do aprendiz trabalhar mais de um ano, são projetos que muitas das vezes a gente tem que se perguntar, é só para beneficiar patrões ou são projetos que caminham nessa esteira de prender as pessoas, sobretudo, ao primeiro momento ali da vida ativa, apenas a ideia de trabalhar, né? Porque se a gente tiver cada vez mais achatamento de salários, redução de benefícios, aliado à crise econômica, uberização da economia, né? Esse termo ele pode parecer novo, mas é essa indústria de aplicativo roubando emprego e colocando todo mundo na informalidade, mas numa informalidade muito perversa. Se a gente tiver esses expedientes cada vez mais crescentes, cada vez mais nós vamos nos alienar da nossa capacidade de interação e de agir político. E isso é preocupante, né? Então, voltando à pergunta problematizadora, por que é tão difícil a gente se engajar? De fato, é muito difícil por um modelo político que nos separou. Mas, embora seja difícil, a gente precisa recuperar isso, né? E aí eu vou abrir para perguntar para vocês o que vocês acharam da teoria. Vocês acham possível a gente recuperar isso? Como é que vocês enxergam esse chamado da pensadora sobre o engajamento político? Como é que vocês veem isso? Ficou mais difícil depois da teoria? Ou deu para enxergar? Não, ficou mais claro. Não é Agora tão... eu vou ficar pensando a noite inteira nisso. Como é que é? Agora eu vou ficar pensando a noite inteira nisso. Como eu fui alienada.
Não. Não, é que eu estava pensando, a gente estava falando de ser manipulado, direcionado, né? Daí as coisas começam sim a fazer sentido, né? Porque a gente não para pensar, porque a gente não tem tempo para parar para pensar de fato, né, nessas coisas. Você imagina que, assim, a gente começa a carreira profissional e a gente só ouve, você tem que ser um excelente funcionário, excelente funcionário. E aí você estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, e aí você passa a maior parte da vida se envolvendo muito com o trabalho. Excelente, é ótimo, né? Mas não pode ser só com o trabalho, né? A gente precisa também encontrar espaço, né, para essa outra atividade nossa, né, para esse outro aspecto. E mesmo que alguém possa dizer, eu estou desanimado com a política, mais ainda que a gente está desanimado, mais ainda que a gente precisa falar sobre política, cobrar, né, nossos governantes sobre a política, incomodar, né, acho que o aspecto passa bem por isso, né? Você comenta com um, comenta com o outro, aciona o poder, manda uma reclamação, exige ali que a sua rua receba a atenção que o seu bairro tenha, participa, né, no questionamento, por que determinada pessoa está tendo seus direitos reduzidos, enfim, isso é condição para nossa mais que sobrevivência, né? Isso é condição para a gente se dizer, não, eu trabalho, eu sobrevivo, mas eu também tenho cidadania, né? Eu também preciso enxergar. E no momento em que nós estamos, parece que não, né? Mas para vocês imaginarem, a gente pode ser cidadão quando a gente reage. Por exemplo, quando a gente diz não ao que a um membro da política quer que a gente faça. Então, por exemplo, o distanciamento social. Muito foi discutido. Quem é que tem que dar o tom do distanciamento? É o executivo, é o STF, é os prefeitos, é o governador. A gente viu todos esses espaços de política autoritariamente, né? Isso é uma tradição no Brasil. A gente viu esses espaços definindo, querendo definir. E o povo, majoritariamente, escolheu, não, nós vamos ficar em casa, nós vamos nos proteger. O uso da máscara também, aqui em Porto Alegre, quando foi liberado, assim, eu pensei, né, vou sair na rua, porque eu tava no trabalho, pensei, nossa, vou sair, vai estar todo mundo sem máscara, né, porque as pessoas não respeitam. Quando eu saí, tava todo mundo de máscara. Eu até estranhei, assim, né, agora que foi liberado, eu pensei, coisa boa, né, que o pessoal não tava com receio e seguiu o que eles pensavam, né, e não o que tinham dito, né, na televisão, que poderia ser liberado e que não precisava mais utilizar, né. Exato, exato. A vacina, por exemplo, se a gente imaginar, Gabriela, são gestos políticos. Sim, sim, não, ali quando tu comentou das ações ali do envolvimento, das ouvidorias, né, de acionar o poder público, tudo isso foi legal porque a gente foi se identificando, né, são coisas que eu faço no meu trabalho, são coisas que eu faço na minha rua também, então, tipo, foi legal a gente ver que a gente consegue se envolver nas situações. Exato, exato. Se a gente pensa em todos esses espaços, a cidadania, ela é mais ampla, a cidadania, ela é mais participativa, é o nosso gesto, né, de nos relacionarmos com o poder formal, é o nosso gesto de sinalizarmos, né, a gente depende disso, eu quero esse serviço funcionando, isso precisa estar adequado, e se for o caso, né, como muitas das vezes há situações que são quase que a nossa revelia, aqui em Belo Horizonte o pessoal está se unindo porque não quer que uma área da Serra do Curral seja explorada, porque foi aprovado aqui uma licença às 2h30 da manhã de um sábado. E o negócio está mal feito, está mal conduzido, então a sociedade reage,
a sociedade protesta, o Ministério Público é acionado, e aí a gente vai juntando forças, né? Um aluno da parte da manhã, ele deu um comentário muito curioso. Ele falou, ele queria uma reclamação, ele queria uma atitude da prefeitura no bairro dele sobre dengue, mosquito. Ele reclamou 1, 2, 3, e não estava surtindo efeito. Aí, por último, ele acionou a emissora de TV. E aí, quando ele acionou, foi atendido. Então, são espaços de articulação que a gente vai descobrindo e que a gente vai justamente acionando. E pode ser, muitas das vezes, uma ação na justiça, uma discordância que você tem contra o Estado. É uma atitude política, é uma atitude de cidadania, né? Porque o Estado, né, ele é um braço formal, burocrático, mas o Estado somos nós. Nós somos a sociedade civil. Então, pessoal, o nosso conteúdo de hoje era esse, eu estou vendo aqui, deixa eu ler aqui, né? O Tadeu está dizendo, quais seriam os outros espaços para o debate, além da votação, né? Então, assim, veja bem, você tem esse espaço da universidade, ele já é um espaço privilegiado, né? Tanto que, muitas das vezes, a universidade é vista, em alguns momentos, como problema para o governo. Então, o espaço da sala de aula, ele é um espaço, por excelência, para se discutir cidadania. Não é o único, né? Você tem o espaço ocupado por comunidades de artistas, espaço ocupado por entidades profissionais, como a OAB, o espaço que pode ser trabalhado, né? O sindicato, as associações de bairro, ali, grupos comunitários que são desenvolvidos. Então, você tem uma série de atores dentro da sociedade, caminhoneiros. Eu estou citando aqui uma comunidade profissional. Nós falamos de 2013, eu acho que foi em 2016, os caminhoneiros fizeram uma greve de quase 10 dias, ou mais de 10 dias. Né? Então, isso foi um elemento político enorme. Né? Então, você tem a greve, você tem a manifestação, você tem a defensoria, o Ministério Público, que você pode acionar, você pode fazer uma denúncia, você tem as queixas que você pode levar para os órgãos de imprensa. Então, são vários, né? No início, no Brasil, os motoristas de aplicativo era uma renda extra e até ganhavam bem. Depois de um tempo, foi por necessidade. Exatamente, Tadeu. E aí que a gente tem que, assim, estar muito atento, né? Porque, muitas das vezes, essas mudanças estruturais, elas aparecem como uma certa necessidade. A gente tem que modernizar, então vamos colocar aplicativo. Houve muito conflito, o motorista de táxi reagiu, aquilo pareceu bom para a sociedade, foi bom para complementar a renda, mas a gente está chegando a um ponto assim que a gente precisa pensar se não há aí uma enorme precarização e tendência de transformar o trabalho, levar os indivíduos para a informalidade. A gente precisa estar atento a estas questões, né? No início, no Brasil, os motoristas de aplicativo... aliás, isso eu já li, né? O Tadeu aí, novamente. Vivemos dias de bastante informação, mas ainda há bastante gente que não se informa. Acompanho pessoas na igreja e, a maioria das vezes, meu papel é de informar direitos básicos que não têm conhecimento. É bem dentro do que o Senhor trouxe às pessoas que apenas sobrevivem. Exatamente, Tadeu. Aí você acabou me fazendo lembrar uma coisa, né? Muitas vezes a gente pode fortalecer esse papel, digamos assim, de empoderamento de minorias.
Então, por exemplo, existem muitas pessoas que desconhecem seus direitos sobre previdência, seus direitos de cidadão, as possibilidades que têm de buscar, por exemplo, assessoria jurídica, defensoria pública. Quantas pessoas precisam, né, de ajuda no Brasil porque têm ignorância. Então, esse é um engajamento político, né, no sentido de empoderar e fazer as pessoas conhecerem, né? Acho que o Adolfo levantou a mão aí, né? Foi você que Sim, levantou a mão? eu levantei a mão, sim, professor. É porque é isso que o senhor está falando. Eu falo, senhor, pela mania que eu tenho de respeito, que eu fui criado assim, tá? Mas pode Desculpe. falar você, Adolfo. Escapa. Eu tenho um padrinho que é delegado, e sabe aquela mania que todo menor assim, infrator, sempre fica, pois não, senhor, pois não, senhor. Ele fala, pelo amor de Deus, não me chama de senhor, porque eu já viro logo, falei, ele é culpado. Brincando comigo, eu falo, senhor. Então, vamos lá. Isso que você está falando é uma coisa assim que eu gosto de fazer, eu acho que é fundamental você ensinar para as pessoas que há muitas pessoas ignorantes realmente dos seus direitos e alheios. E há também aqueles que não querem se preocupar com isso. Eles sempre acham que se preocupar com o direito dele é uma dor de cabeça, a vida não é assim, ele não tem direito. Outros não querem se preocupar, mas eu já trabalhei com pessoas bem em situações vulneráveis, em níveis sociais bem difíceis, em comunidades em São Paulo, mas buscando ajudar, não porque eu estava lá, porque eu ia lá para poder ajudar. E eu acho isso fundamental, você ensinar para as pessoas os direitos e procurar fazer uma ação social para mudar aquela situação, para que ele não seja eternamente dependente ou da instituição e etc. Eu acho isso fundamental. Mas tem uma coisa que eu queria colocar aqui, que foi mal falado e muitas vezes, mas, professor, uma coisa que mudou a vida. Eu tenho 51 anos, mas ali com 30 anos, eu comecei a ler sobre finanças e finanças pessoais, e até li um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, que ele é muito criticado, aquele autor, e eu cheguei à conclusão que nós vivemos num país capitalista, gostamos de admirar coisas capitalistas, de países capitalistas, porém as pessoas não têm uma educação sobre o que é capitalismo. Na escola, eu estudei em escolas públicas, eu estudei em várias faculdades também. O que se faz sempre é uma crítica direta ao capitalismo. Mas estamos no capitalismo, fazendo greve para aumentar o salário, e trocamos de emprego para aumentar sempre a condição financeira, mas não se explica exatamente como funciona o capitalismo. E o capitalismo ele funciona muito, muito bem quando você tem uma massa muito grande que troca o seu dinheiro por nada. E isso mudou a minha vida, de forma que eu, por exemplo, trabalhava registrado, já fui de São Bernardo, era filiado à CUT, tudo, fui ali ferramenteiro, trabalhei em ferramentaria, comecei com 14 anos no Senai, mas depois que eu li esse livro e tudo, isso já tem 30 anos que eu trabalho por conta. Chego na empresa, a empresa fala para mim, olha, o contrato é PJ. Tá bom, é PJ, mas é PJ na minha condição. E eu trabalho assim, lógico, Adolfo, todo mundo pode ser assim que nem você? Pode ser se você tiver informação. E eu vejo que muitas pessoas, muitas vezes, desperdiçam o seu trabalho, sua sabedoria, seu encontro, vendem por nada, vendem os seus direitos, deixam sair pelas mãos e você vai tentar falar muitas vezes, a pessoa fala, não, não é desse jeito não, vou por aqui. Mas isso vai te prejudicar no futuro. E parece que a pessoa não quer te ouvir. Não sei se é uma ansiedade por colocar por querer resolver um problema fácil, pegar um dinheiro fácil, e às vezes nem é necessidade. Então, eles não têm informação do que é capitalismo. Essa é a realidade. O que é pedir um dinheiro? Não existe dinheiro fácil, empréstimo fácil. Não existe essas coisas. Isso aí tudo tem um custo e você vai trabalhar para pagar isso. Então, eu vejo que eu faço isso na igreja, eu ensino as pessoas sobre isso, falo sobre isso e eu consegui ajudar muitas pessoas assim a sair de dívida e fazê-los a não entrar em certas situações também. Eu acho que existe uma ignorância muito grande. Não adianta só criticar o capitalismo, mas explicar o que ele é. É a minha Educação visão. financeira, né? Exato. Educação financeira e também, assim, acho que o capitalismo
eu não sei se a gente... eu acho que a gente tem que fugir dessa fase de culpar o capitalismo. Na verdade, você pode ter um capitalismo com feições sociais, né? A gente tem... eu tenho uma aula que eu uso... Eu tenho um economista que eu uso muito no direito, que é John Rawls. Ele é o pai de todas essas políticas afirmativas, ou seja, uma sociedade organizada é quando as instituições funcionam bem. Quando que uma sociedade e as suas instituições funcionam bem? É quando ela corrige distorções. Então, como você falou, o capitalismo só funciona bem se todo mundo tem renda e se as pessoas conseguem evoluir, né? Ascender-se e terem oportunidades. Então, eu não sei se às vezes não é o modelo. Muitas das vezes são outros fatores, que é a maneira como se conduz. Agora, não há dúvidas também, né? O fato de que muitas pessoas elas ignoram não só seus direitos, como elas ignoram as armadilhas, né? Que é aquela coisa de você viver para o consumo, que é aquela coisa de você você vender a sua força de trabalho, e muitas das vezes mal vendido, né, como você colocou, e você trocar a sua força de trabalho por, às vezes, um bem de consumo que não vai te sair da condição, né? Então, todas essas coisas ajudam muito, né, Adolfo? E acho que, principalmente, né, acho que a educação financeira é um item de cidadania, né? Você ajudar pessoas a sair das dívidas, a se organizarem suas vidas, a se relacionar melhor com o Estado, a se relacionar melhor, por exemplo, planejamento tributário. Isso é uma coisa que poucas pessoas conhecem, né? E muitas das vezes tem gente que acha que isso é um investimento ruim. Ao contrário, né? Planejamento tributário é um investimento importante para quem tem negócio, para quem tem pequenos negócios. Então, quando a gente fala de direitos, né, muitas repartições do judiciário fazem trabalhos, existe no Rio de Janeiro, né, Ronda da Cidadania, né? Pegou a palavra ronda, né, do aspecto criminal, a ronda, né, contra o combate ao crime, e trocou ela pela ronda da cidadania. E o que o pessoal da Defensoria Pública faz? Visita as pessoas carentes, informando para elas quais os direitos que ela tem, né? Como que elas podem acionar o Estado, como que elas podem se reencontrar. Então, todas são possibilidades de atuação cidadã. E a maioria delas, né, como vocês estão colocando, elas não têm nada a ver com o voto. Ao contrário, elas têm a ver com o exercício da vida pública no dia a dia. Então, você vai votar lá em outubro, tá, votou, legal, tá, pronto. E aí você só vai se envolver dali a 2 anos? Não. Durante todo esse tempo, você tem todos esses espaços de interação, né? Na próxima aula, aí a gente discute isso do ponto de vista do discurso, né? Mas do discurso que hoje nós utilizamos, que é mediado as novas tecnologias de comunicação e de informação. Ok, pessoal? Tranquilo? Muito bom, então. Então, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Agradeço aí a participação